pessoal, meu nome é Ricardo Barroso. Hoje eu quero conversar com vocês sobre equipamentos, desempenho, enfim, qual é o melhor equipamento para se comprar ou para se montar para aproveitar o máximo do Windows. O que acontece é que muitas pessoas compram os equipamentos sem conhecimento de causa e os vendedores, por seu lado, vendem o que tem nas prateleiras, sem contar aqueles que compram os equipamentos mais baratos para ter uma margem de lucro maior quando for vender. Muito bem, no meu caso, eu sempre montei meus equipamentos, nunca compro equipamento montado, nunca me atendem. Então o que é que eu faço? Eu vou em várias lojas, compro as peças separadas, depois junto as peças e monto o equipamento em casa. Um equipamento, você montar um equipamento exige um certo cuidado, exige uma certa leitura dos manuais técnicos, das peças do fabricante e você balancear uma equação. Então a máquina é como se fosse uma equação onde as variáveis têm que ser balanceadas. Se elas não forem bem balanceadas, você vai ter uma máquina de baixo desempenho. Então como é que a gente faz isso? Vamos analisar aqui no caso essa minha máquina aqui. Eu estou com a máquina aqui que é um AMD que tem 6 processadores, 8 GB de memória e um HD de 1 TB. Bom, à primeira vista a pessoa pode até dizer: "Ah, mas essa é uma máquina muito boa". A verdade é que não é assim. Ninguém pode medir o desempenho, a performance de uma máquina por esses valores absolutos. Isso não quer dizer nada. Como eu disse, você tem que balancear as variáveis da equação. Então vamos analisar essa máquina aqui. Então, se você tem uma máquina com Windows 8, Windows 7, qualquer Windows, e quiser saber que tipo de máquina você tem, você no Windows 8 vem aqui no canto, aparece menu iniciar, botão direito e sistema. Na tela de sistema você vai ver aqui, ó, classificação. A classificação é o Windows 8, ele faz uma avaliação do seu hardware, da sua máquina, e diz como essa máquina vai atender às exigências do Windows 8. Então vamos lá. Se você observar aqui nesse quadro da classificação das notas que ele atribui aos diversos componentes da minha máquina, você vai ver que eu tive aqui uma nota baixa, 4,4, e o Windows avalia o seu equipamento pela nota mais baixa. Por isso que a minha máquina aqui teve uma avaliação 4,4. Isso quer dizer que eu errei? Não, aqui foi uma coisa calculada. Por que eu digo que foi um cálculo e eu previ que ia dar isso aqui? Porque é o seguinte, eu montei uma máquina. Sempre você compra a máquina ou monta para um determinado tipo de serviço que ela vai executar. Isso não é aleatório. Então eu montei essa máquina para me trabalhar com automação residencial, eletrônica, e para isso ela não precisa de grandes poderes de processamento. Precisa apenas que a máquina tenha um rendimento mediano para atender às minhas necessidades. É tanto que, quando eu falei em equação, uma máquina, a equação é uma máquina ótima, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual
Vamos ver aqui. Uma máquina, vamos dizer aqui, a máquina nota 10 vai ser igual ao processador mais memórias mais HD, disco rígido, mais placa de vídeo, mais barramento. Pronto. Vamos montar aqui a grosso modo essa equaçãozinha aqui, onde eu disse que a máquina 10 seria aquela máquina que tivesse um ótimo processador, mais ótimas memórias, mais ótimo HD, mais uma boa placa de vídeo e um barramento que me dê um tráfego razoável entre esses componentes. Muito bem. No meu caso aqui, o que é que derrubou a pontuação da minha máquina? Foi exatamente o desempenho gráfico da área de trabalho. Depois veio o desempenho de gráficos comerciais, 3D e jogos, e a taxa de transferência dos dados. Então o que é que aconteceu aqui? Sabendo que eu ia ter esse tipo de rendimento, eu não me preocupei, porque essa máquina atende aos meus propósitos. Se eu quisesse uma máquina para joguinhos, que essas máquinas que a garotada utiliza para jogos são as máquinas de melhor performance. Essas máquinas são máquinas bem elaboradas, porque os jogos eles exigem muito da capacidade gráfica da máquina, do disco da máquina, da resposta rápida da máquina. Então são máquinas caras e máquinas que exigem uma resposta rápida da máquina. Como eu não vou fazer esse tipo de operação, eu releguei ao segundo plano elementos gráficos. Não preciso de elementos gráficos. Não preciso de jogos gráficos também. E não preciso de um HD tão rápido. Esses três aqui, como vocês estão vendo, derrubaram a minha pontuação, que não vai me atrapalhar muito. No meu caso aqui, a máquina vai me atender. Então isso tem que ser observado. A equação aqui, você viu que não foi devidamente balanceada. E a máquina ficou com a performance aquém do esperado. Mas resolve o meu problema. E eu também achei que o custo-benefício valeria a pena. Então, pessoal, o que acontece é isso. Equipamento de informática, ele tem que ser bem dimensionado, ele tem que ser, quando você for comprar, quando você for montar, você tem que ter essa equaçãozinha. Tem que ter essa equaçãozinha. E você tem que saber balancear as variáveis da equação para ter uma máquina que lhe ofereça uma melhor performance. Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas muitas vezes o que acontece é isso aí. O Windows 8 ele é muito crítico em matéria de hardware. Ele exige muito da placa de vídeo e ele exige muito do HD. Se esses dois não forem bons, ele vai dar uma pontuação baixa. No mercado nós temos ótimas placas de vídeo e temos ótimos HD. Então aí vai depender do bolso de cada um, que tipo de máquina eu vou querer ter. Ok? Então esse vídeo é mais um lembrete, é mais uma dica, porque
porque muita gente às vezes pergunta por que que a minha máquina está lenta, por que que essa máquina que eu comprei é tão lenta. Então a resposta é essa daí. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para vocês e deixo aqui um forte abraço e até outra oportunidade.